Roma, você lembra da Rogéria? A travesti Rogéria? Lembro muito. Atriz. Sim. Né? Ela era travesti e atriz. Belíssima atriz, aliás, humorista também. Exatamente. Outro ícone, né, que era um homossexual, o Clodovil. Demais. Apresentador. Inteligentíssimo. Além de ser de alta costura, um cara que ficou famoso dentro e fora do Brasil, Sim. ele foi apresentador de vários programas, né? Infelizmente não peguei a Tinha um época senso de deles. humor refinadíssimo também. Exatamente. E olha que interessante. Nós vimos Roberta Close, Thelma Lippe e lembra dos concursos de calouros do Silvio Santos, onde tinha um quadro que era só o travesti mais bonito do Brasil. Tinha o travesti mais bonito do Brasil. E eles faziam, inclusive, apresentações e tudo mais. Sim. E olha que legal. A Cel Cavalcante, ela é uma travesti e ela é também uma psicóloga. Sim. Tá? E ela foi eleita agora presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa... Eu acho que, mais do que uma evolução, eu acho que o povo brasileiro, ele tem esse acolhimento que muitas vezes as pessoas querem jogar aqui não. Mas a gente tem história de valorizar os travestis, os homossexuais, enfim, que são filhos dessa pátria e que produzem. Como é que você recebeu essa notícia? Eu recebi com muita alegria, Ventura, porque não importa se é A, B, C ou D, que cor que é, se tem capacidade técnica para estar lá, por que não? Não tô ligando se é travesti ou não. Foi eleita, tem capacidade técnica, vai realizar um bom trabalho, é isso que se espera, entendeu? A gente sabe muito bem quem é que coloca, como você mesmo frisou, Ventura, quem é que coloca um contra o outro aqui no Brasil, Exatamente. Entendeu? Quem é que faz campanha para separar LGBTQIA+, de quem não é LGBT, quem é que faz campanha de branco contra preto. A gente sabe muito bem quem é que divide tudo isso. Só que agora a gente está num tempo de união, entendeu? A gente está num tempo em que as pessoas têm que se unir. Então, a princípio, eu acredito que isso vai ser muito bacana, independente se é travesti, se não é, o que a gente está preocupado. O que as pessoas que a elegeram estão preocupadas, eu tenho certeza, não é de levantar um ícone de movimentos e bandeirinhas. De ideologia sexual, orientação sexual. Mas sim ela vai realizar um grande trabalho lá e mostrar que qualquer um é capaz. A gente tem que parar de fazer... Isso aí, Ventura, isso aí nem devia nem ser notícia. Isso Boa, daí, tá? verdade. A gente não devia nem estar discutindo isso daqui, entendeu? Porque se ela foi eleita, tá lá, como já falei, realizar um bom trabalho, com capacidade técnica, acabou. A gente não devia nem estar falando disso. Eu vou contar uma coisa interessantíssima, né? Eu estudei num colégio de freira, não era declarado, mas nós sabíamos que a diretora e a vice, elas eram um casal. Eram duas mulheres e elas moravam juntas. Elas não eram freiras, era um colégio de freira, mas eu estou dizendo o peso. Sim. Era um colégio de freira onde você tinha claramente duas mulheres que moravam juntas e dirigiam a escola. Assim como nós tínhamos também professoras que claramente eram homossexuais, tanto homens quanto mulheres homossexuais. Isso dentro de um colégio de freiras, década de 70, década de 80, e eu nunca vi ninguém desmerecendo ou merecendo a mais. Porque também tem isso, não tem, Jamília? Eu vejo muitas vezes uma tendência assim, ó. Por ser homem ou mulher, negro ou branco, hétero ou gay, cis ou trans, PCD ou pessoa sem deficiência, pobre e rico, já dando um salvo-conduto ou uma culpabilidade. Você acha que a gente ainda precisa dividir as pessoas em características e começar a ver as pessoas, ou seja, com competência e não, como mesmo disse o Roma, eu não tenho que dar um salvo-conduto. Ninguém tem que ser melhor ou pior, ou ser o agressor ou ser a vítima, por ser homem, mulher, negro, branco, rico ou pobre, cis ou trans, gay ou hétero. Quando é que você acha que a gente vai parar de ter essa vontade de jogar brasileiros contra brasileiros? Quando acabar com o vitimismo. A partir do momento em que você verifica vários jornais, várias mídias, trazendo isso como tema, travesti, olha só o tema, travesti assume, a primeira pessoa como travesti que assume como diretora, como presidente... É isso aí, ela é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Uma classe profissional. Ou seja, a própria mídia está trazendo um preconceito.
Porque eu tenho certeza que as pessoas que foram lá, que saíram de suas casas e foram votar, não pensaram se ela é travesti, se era homem, se era mulher, não importa. Queria saber se ela era competente para exercer aquela função. Boa. É competente? Pronto. Podia ser uma mulher, podia ser um homem. Então, assim, o que tem que parar é com esse vitimismo, tá? Se é homem, se é mulher, se é negro, se é gay, se é homossexual, não importa. A pessoa é competente, ok, vai exercer a função. Aí você verifica também a questão daqueles preconceitos. Ah, não, porque na minha empresa tem mais homem, não tem mulher. Calma lá, não tem mulher por quê? Primeiro, às vezes as próprias mulheres não estão se valorizando. Às vezes as próprias mulheres preferem ficar no salão fofocando do que estudando para se profissionalizar. Então a gente tem que parar com o vitimismo. E olha que legal, né? Porque quando eu falei que existiam duas mulheres que moravam juntas, ninguém queria saber o que elas faziam lá dentro. Sim. Se elas eram um casal ou não, pouco interessava. Você entendeu o grau, como era muito legal? Ou seja, porque também existia aquele lance da mulher solteira, ou a mulher separada. Ainda mais nessa época. Nessa época. Por que é solteira? Então deve ser esquizofrênica, deve ser maluca. Porque era assim que era tratada as mulheres solteiras. Vocês não têm ideia do que é isso, o senhor Léo ou dona Duda. Porque você não podia separar. Porque se você separasse, o problema estava com a mulher. Você entendeu? E uma mulher sozinha, sem casar, era tido como uma vagabunda. Você entendeu? Então a questão era, se elas eram ou não um casal, pouco importava para a direção, né? Agora, o que eu queria saber, Léo, o que faz, assim, eu acredito, e eu acho que essa mesa também concorda, que existem pessoas ruins e pessoas boas. E de verdade, Léo, eu acredito que você não pensa assim, mas a mídia pensa. E a mídia está muito enviesada, tanto para um lado quanto para o outro. Dizendo assim, bolsonarista mata, travesti, não sei o que lá, gay, não sei o que, negro, fez não sei o que lá, homem violento com mulher na sua resposta. Você não acha que existem pessoas que são agressivas e pessoas que não são? Pessoas que são assassinas e pessoas que não são? Agora, por que a mídia se vale de é bolsonarista, não, é lulista, mas foi um casal de lésbicas que mutilaram um menininho lá no Acre, não sei o quê. Por que não só um casal que foi lá e mutilou o seu filho? Por que não uma briga de dois idiotas que deu um tiro no outro? Né? Por que a mídia gosta... Né? Como você mesmo disse, a mídia gosta, por exemplo, de atacar o Brasil e tudo mais. Por que a mídia gosta de atacar e polarizar as pessoas? Não, diz que a mídia gosta de atacar o Brasil, pelo amor de Deus. Mas diz que a mídia gosta de atacar o Jair Messias, tal, pelas suas razões bastante relevantes. Mas em relação a isso, o Ricardo, eu concordo contigo, em partes, mas eu vou explicar o porquê e eu vou destrinchar isso. Legal. Teve programa aqui, eu sou um cara de esquerda, sou um cara progressista e tal, o Roma é de direita, o Ricardo também e tal, mas todo mundo aqui dialoga. E mesmo sendo um cara mais progressista, eu sempre critiquei esse identitarismo difuso, né? Até porque é algo que eu concordo com a Duda. A nossa periferia e o nosso povo, ele tem traços conservadores, ele tem traços moralistas e ele é um povo religioso, né? Se ele vota em candidatos de esquerda, aí são aspectos econômicos. Inclusive, direita e esquerda é aspecto econômico, não são aspectos comportamentais. É que esse identitarismo... Também, né? Não, é puramente... Esse identitarismo, você pode ser de esquerda, por exemplo, e ser homofóbico, ser contra o casamento gay, ser contra a legalização das drogas, assim como você pode ser direita, ser um liberal de direita, conservador, e defender a legalização das drogas. E ser ateu, por exemplo. E ser ateu, por exemplo. Então essas Mas você não pautas... acha que isso é meio que exceção? Eu acho que sim, infelizmente, porque a gente tô dizendo começou... assim, exceção, assim, existe um grupo... Tem um certo padrão. Que tem um certo Que vira padrão. um pacote, né? Porque assim, se hoje você defende o presidente Bolsonaro, você tem que seguir um pacote, né? Então você necessariamente tem que ser contra a legalização das drogas, contra a descriminalização do aborto, contra isso, a favor disso, aquilo. Se você é a favor do presidente Lula, você também tem que seguir uma cartilha. E não é assim, eu posso ser de esquerda e criticar esse identitarismo, por exemplo, e eu critico, né? Agora, algo que é importante a gente ressaltar, e aí também eu vejo como
um dos motivos pelos quais também a mídia acaba tratando dessa forma e caracterizando, porque matou travesti, matou LGBTQIA+, porque realmente existem crimes de ódio direcionados. O feminicídio, por exemplo, que agora é uma tipificação penal, foi justamente nesse sentido. Você matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Só vou jogar uma pimentinha, só jogar uma pimentinha, não vou discordar nada. A Jamília é uma grande estudiosa nisso, né? Existe uma grande... não sei se eu posso falar uma falácia e tudo mais, mas existe uma... Eu não sei se é uma mentira, eu não sei se é uma falsa verdade, mas, por exemplo, se coloca que existem um único viés, que é sempre o homem atacando a mulher. Como se a mulher sempre fosse a vítima, né? Você sabe, de novo, né? Não sou eu que estou falando, você vai lá no Senado, sabe quantas acusações de estupro são falsas? Não. A cada 100, chuta. Não vou me arriscar. Chuta. A cada 100 denúncias de estupro, então são mulheres acusando homens. Quantas são falsas? São averiguadas e é isso aí. Que 5. 80%. Você olha que loucura? E a mídia não fala isso. Você entendeu? Então existe uma... Não interessa pra narrativa. Ou, por exemplo, quantos héteros morrem assassinados? A mídia não fala. A mídia fala o gay morreu com uma paulada na cabeça. Mas ninguém fala quantos héteros morrem por ser hétero. Sabe por quê? Porque ele estava, por exemplo, traindo com a sua namorada. Aí você perde a cabeça e mata ele. Sabe por quê? Porque ele era hétero. Porque ele estava com a testosterona sendo hétero. Olha que loucura. Então existe uma loucura, existe o ódio, existe os malucos. E eu vou te falar, é a minoria. Porque o povo brasileiro não é preconceituoso. Você tem pessoas preconceituosas, mas o povo brasileiro não é preconceituoso. Não, eu não acho que não é porque uma mulher não chegou no poder? Não, olha não aí. acho, exatamente. Quer dizer, falar que a gente é um povo violento, eu acho que tem pessoas, como tem nos Estados Unidos, como tem no Japão, como tem na Inglaterra, como tem em todo lugar. Quem não falou ainda foi a Duda. Duda, como é que você enxerga isso? Inclusive, vou até botar mais uma pimentinha. Uma professora colombiana viralizou na internet após reprovar a aluna que entregou um trabalho feito em língua neutra. De novo, é mais importante você valorizar a pessoa ou você querer impor a linguagem neutra? Assim, o que acontece? É muito raro a gente ver pessoas de esquerda que se oponham ao identitarismo. Inclusive, eu acho que o Leonardo foi o primeiro que eu vi dizendo que é contra esse identitarismo todo, porque é algo extremamente comum. Eu acho que como mulher eu tenho lugar de fala para dar palpite nesse assunto. E eu odeio esse lugar de fala. Horrível, mas enfim. E a gente tem a Jamile também, que é advogada dos direitos do homem. Então a gente sabe que existe sim muita maluca surtada, a gente sabe que existe sim muita mina tacando fogo no ex-namorado e tudo mais. Sobre feminicídio, por exemplo, a maioria dos feminicídios a gente encaixa em crime passional. É facilmente encaixado em crime passional. O cara matou a menina porque ela traiu ele. O cara matou a menina porque ela terminou o relacionamento. O cara matou a menina porque ela não quis se relacionar com ele. São crimes passionais. O crime seria passional e não um crime de ódio contra a mulher. Mas fazer essa e outra, sabe, me corrija se eu estiver errado, doutora. Quero passar para você também. Muitas mulheres morrem por causa do tráfico. Sim. Muitos homens matam mulheres por causa de dívida, por causa do tráfico. E aí, quando chega na delegacia, um homem matou mulher? Feminicídio. Sim. Qual que é a diferença, doutor? Afinal, quando é feminicídio de fato e quando é um crime já tipificado com outras situações? Desinteligência, dívida, passional e tudo mais. Às vezes é incluído em estatística de feminicídio e desaparecimentos não resolvidos também. Então, é uma estatística que tende a ser inflada. Bem, o que acontece? Em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém ir matar outra pessoa por ela ser de tal sexo, sabe? Se vai matar é porque tem um contexto. Agora, o que acontece? Os nossos parlamentares foram lá e criaram uma lei para poder colocar mais valor ao sexo feminino. Ou seja, se eu mato, vou dar um exemplo aqui, viu? Vamos lá. Se eu mato o Ricardo, ele tem Mata o Leonardo, que tá aí do seu lado, pô. Você vai me matar? Não, porque senão o debate acaba aqui. O Leonardo é o único de esquerda. Então, o que acontece? Mata o homem, então. Ameaça matar. No mesmo a brincadeira veio, mas vamos lá. Se você matar o Ricardo... Pra você que está nos assistindo, eu chegando aqui, ó, tô com 2 canetas. Acabei de pegar aqui a caneta, e mata o Ricardo. Ele me passou
para poder matar a Eduarda. Então, no mesmo momento, eu uso o mesmo instrumento e mato a Eduarda e mato o Ricardo. Certo. Só que sabe o que acontece? Para a nossa legislação brasileira, o Ricardo vale menos que a Eduarda, tá? Então, eu irei pagar uma pena maior para a sociedade por ter matado a Eduarda. Mas eu te pergunto, a pessoa que vai matar, ela vai pensar, não, calma lá, eu não vou matar a Eduarda porque eu vou pagar mais, né, na proporção da pena do que eu matar o Ricardo. Ninguém para pensar nisso daí. Se a pessoa vai matar outra, não tem relação de gênero, tá? Outro detalhe, a questão de impor alguém a fazer algo, isso daí só está crescendo. A esquerda, isso eu vejo muito da esquerda, querer impor a gente a falar, e olha esse pensamento, agora ter que escrever. Eu não posso olhar para, por exemplo, tem homens aqui, eu dizer, boa tarde, senhores. Eu aprendi, eu cresci, todos aqui cresceram numa linguagem de que se eu falo senhores, é para todos, tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. E agora a gente está vendo professores querendo obrigar os alunos a ter que chamar senhores e senhoras, ou até mesmo mudar a escrita. Ao invés de falar senhores, eu tenho que colocar um X, eu tenho que colocar uma arroba. Isso é inaceitável. Outra questão que o Ricardo falou aqui, que eu não posso deixar de passar, foi que, inclusive eu fiz uma live com um conselheiro do CNJ, isso no ano de 2020, e eu apresentei o seguinte dado para ele, porque estava crescendo, de acordo com a mídia, o número de violência doméstica. E aí eu mostrei para ele, eu digo, ministro, se uma pessoa é absolvida ou o inquérito policial é arquivado, nós estamos a tratar de uma falsa acusação? Ele disse sim. E aí eu apresentei o dado do site do Conselho Nacional de Justiça, onde falou que no ano de 2017 para 2018 foram arquivados e homens absolvidos dessas violências domésticas, entre aspas aqui, em torno de 97%. Ô, louco. Ou seja, apenas 3% é que o homem tinha sido condenado, tinha provado que aquela alegação realmente era verdadeira. Ou seja, em torno de 97% estaríamos a tratar de realmente violência doméstica. E aqui é que nós estamos falando que quando nós estamos a tratar de violência doméstica, não é só entre a mulher. Só que eles colocam na mídia que está só aumentando a violência doméstica, mas eles não colocam da condenação, e sim do registro. Qualquer pessoa pode chegar, ir na delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Nesse exato momento, pelas palavras do Leonardo, eu posso ir lá e dizer que eu tive um caso com o Leonardo para prejudicar a vida dele. Se trata de uma falsa acusação, mas não vai querer saber. Eu já saberia que era falso. Eu já saberia que essa possibilidade ia ser zero. Feio do jeito que ele é. O Ricardo zero. Se eu sou delegado. Não, se eu sou delegado e a Jamile fala assim, eu tive um caso com o Leonardo, eu prendo você na hora. Eu prendo você na hora. Não foi nem pelo crime, foi pelo... Não, pela insanidade louca, sério. Mas e aí, se você chegar lá e falar que teve um caso... Então, olha só a situação. O que nós temos que pensar não é sobre feminicídio. Eu não tenho que me preocupar com feminicídio, e sim com homicídio, tá? Que envolve todos. Boa. Não importa se eu matei mulher, homem, velho, claro, criança. Isso mesmo. A lei já existe para o homicídio. E isso, o que eu tenho que me preocupar, e aqui eu digo para todas as pessoas que estão nos assistindo, é com as falsas acusações. Porque aquela pessoa que realmente está precisando da justiça, da polícia, não recebe a firmeza desse poder judiciário, a firmeza da polícia. Sabe por quê? Porque está cuidando dos 97% que estão a tratar das falsas acusações. E isso daí não mexe só com a pessoa que que sofreu a falsa acusação, mexe também com você, porque utilizou do seu dinheiro, do dinheiro público, utilizou da máquina judiciária. E aí eu estava dando um exemplo, Ricardo, de eu ir na delegacia dizer que eu tive um caso com o Leonardo e que ele praticou um crime contra mim, só para prejudicar ele. Sabe o que vai acontecer? Não preciso levar prova nenhuma, vai gerar uma medida protetiva. Leonardo provavelmente vão expor isso, porque ele tem muitos inimigos, e vão expor isso nas redes sociais para prejudicar a imagem dele. Ele vai perder seguidor, ele vai ser descredibilizado nas palavras dele. Cancelado. Ou seja, vai ser cancelado, vai ser prejudicado na vida pessoal, na vida profissional, até que daqui a 2 anos, 3 anos, ele prove a inocência dele. Só que daqui a 2 anos... né? Acabou. Nunca volta ao status que era antes. Que fosse Duda! Tomada, né? Só para encerrar, a questão é, ninguém aqui é contra
pessoas que fazem parte de grupos tidos como minoritários assumirem certos cargos, estarem em certos lugares. A gente é contra identitarismo. A gente é contra a pessoa usar a opção sexual dela, o gênero dela, a cor dela, enfim, como currículo. Usar isso como currículo é o que a gente se opõe. O nós contra eles não é a gente que prega. Né? Eu acho que a única forma de a gente realmente acabar com qualquer tipo de preconceito é quando a gente realmente passar a tratar as pessoas como iguais e não como se um grupo merecesse mais atenção do que o outro.